você vai conseguir ensinar para qualquer pessoa o que é hipnose. Você já viu algum caso assim? Já ouviu falar? Você tem um medo que nunca ninguém falou isso para você. Um caso. Você já viu um caso? Já ouviu falar de uma pessoa que foi hipnotizado e não voltou? Isso não existe. Por que que isso não existe? Simplesmente porque a pessoa não tem como voltar de um lugar que ela não foi. Porque na hipnose, a pessoa não vai para lugar nenhum. A hipnose é simplesmente uma conexão que você pode fazer com você mesmo. Então, eu não vou falar da história da hipnose. Eu vou te ensinar como a hipnose funciona, para você entender de uma vez o que é hipnose. Então vamos lá. A hipnose é uma coisa, um processo natural da nossa mente. As pessoas têm a impressão que a hipnose é uma coisa só. Na verdade, tem várias camadas, várias ferramentas que você pode usar a hipnose. Então, quando você pega todas essas ferramentas, que nem todos os hipnólogos usam todas as ferramentas, é muito difícil, você faz a hipnose. Mas em essência, por exemplo, você é hipnotizado quando você está focado e concentrado. Como, por exemplo, quando você está lendo um livro e você imagina, né? Consegue visualizar os personagens do livro que você tá lendo e alguém te chama e você não escuta. Isso é hipnose. Tem como você tá lendo aquele livro, por exemplo, tá lendo um livro e distraído, né? Focado e concentrado, né? Distraído. Não distraído, no caso. Aí você tá lendo o livro, você tá concentrado no livro, tá focado, tá imaginando o personagem no livro e tal, e alguém te chama, você não escuta. E aí você vai ficar preso aqui para sempre? Nunca mais você vai sair da leitura do livro? Isso não existe, isso é hipnose. Então, foco e concentração. Por isso que a gente fala que a hipnose, na essência, para explicar para as pessoas, é foco e concentração. Mas a hipnose não é só isso. A hipnose é o seguinte, como eu disse, dentro da hipnose existem várias ferramentas. E aí a gente pode usar para poder reprogramar a nossa mente, para melhorar o nosso desempenho mental e físico, porque os problemas mentais podem dar problemas físicos também. Por exemplo, a ansiedade pode dar vários problemas físicos, como por exemplo, psoríase. A psoríase é um problema que é causado pela mente. Não sei se você sabia, né? A psoríase é uma coisa muito séria e muito desagradável, né? Que causa nas pessoas por causa da mente. Então, nesse processo da hipnose, você percebe que ela é muito poderosa. Então, você pode usar essas ferramentas dentro da hipnose. Mas que ferramentas são essas que você está falando, Leonardo? Pelo amor de Deus, Leonardo, que ferramentas que você está falando? Por exemplo, você usa os gatilhos mentais, que eu adoro, eu sempre falo sobre os gatilhos mentais, porque definitivamente tá no meu ranking de 3 das ferramentas da hipnose que eu mais gosto. Os gatilhos mentais, porque os gatilhos mentais, eles têm o poder de mudar a nossa vida, bloquear mesmo alguma coisa na nossa vida, ou libertar a gente. Quando você está em uma prisão, por exemplo, com uma fobia, é uma prisão mental, você não consegue passar daquele estado. É como se você estivesse andando, caminhando e visse uma barata, e você tem pavor de barata, você tem pânico de barata, você fica arrepiado com barata, e aí você não consegue atravessar,
chegar no seu destino porque tinha uma barata no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma barata. E aí você não consegue andar. E a sua vida não consegue continuar por causa da barata. E aí, com a hipnose, você pode ressignificar o seu subconsciente e falar: é só uma barata. É só uma barata. Porque na cabeça da pessoa que tem pânico, ele sabe. A pessoa sabe. É só uma barata. Mas o inconsciente fala: não, é perigo. Corre, 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 Berg. Corre, Berg. Porque é uma cilada, bingo. Bingo, ó. É uma cilada. É uma cilada. E aí, o que o seu cérebro faz? Congela, ou foge, ou congela, ou foge, ou ataca, né? Fica nervosa. Tem essas reações. Então, quando você ressignifica e sabe com a hipnose que é só uma barata, você consegue caminhar e você consegue avançar. E aí a sua vida fica mais livre, mais suave e você consegue enxergar mais tranquilo. Porque uma pessoa nervosa, por exemplo, uma pessoa com raiva, ela não consegue tirar uma conclusão racional. É muito difícil, não é conseguir. É mais difícil uma pessoa nervosa ser racional do que uma pessoa calma. E aí, quando a pessoa tem um pânico, por exemplo, ela não consegue atravessar. E a hipnose tem esse poder. Mas, Leonardo, o que é hipnose? Eu não entendi. Você falou de barata, você falou de gatilhos mentais, você falou de um monte de coisas, mas você não falou o que é hipnose. Simples. Eu expliquei. A hipnose é simplesmente a nossa mente, as conexões que a nossa mente faz. Esses gatilhos que a gente faz são hipnose. Então, quando uma pessoa faz hipnose com a outra, ela não está controlando a pessoa. Por exemplo, se eu faço hipnose com uma outra pessoa, com um cliente, essa pessoa não está sendo controlada por mim. Ela está deixando ela ser levada para o objetivo, por exemplo, de remover um trauma. Eu tô dando um exemplo: remover um trauma, remover uma fobia, uma ansiedade, esses problemas. Então, a hipnose é só conexão. Só isso. Então, foco e concentração. Só isso. Então, a hipnose é a coisa mais simples do mundo. E se você gostou desse vídeo, curte aí, siga o canal. É muito, 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 muito importante. Se você gostou mesmo, valorize. Não custa nada pra você. Só clica aí.